I can jump down from here. Aconteceu algo com o príncipe Louis que o palácio passou meses se recusando a explicar. Um dia ele estava lá, pulando na varanda, tapando os ouvidos ao ver o viaduto, roubando a cena em todos os momentos em que aparecia. De repente, sumiu. Posso pular daqui agora? Mas agora o palácio finalmente se pronunciou, confirmando seu súbito afastamento da vida pública. Mas por trás das palavras polidas, esconde-se algo muito mais perturbador. Seria uma luta médica privada? Uma desavença familiar oculta? Ou uma decisão tomada em desespero a portas fechadas? Até mesmo assessores de alto escalão pareciam abalados. A compostura de Catherine teria se quebrado. Então, o que realmente aconteceu com o príncipe Louis? O vazio ao lado do trono. Não aconteceu com alarde. Não houve anúncio dramático, nenhum aviso da assessoria de imprensa do palácio, nenhum desaparecimento gradual. Num instante, o príncipe Louis era o centro das atenções na varanda real. Brincalhão, expressivo, impossível de ignorar. E no instante seguinte, simplesmente não estava mais lá. A mudança foi tão repentina que perturbou até mesmo os observadores mais casuais da realeza. Um compromisso após o outro se sucedeu, e sua ausência tornou-se inexplicável. Não foram divulgadas novas fotos escolares ao público. Nenhuma foto espontânea foi publicada para tranquilizar uma nação curiosa. Nem acenos alegres por trás das grades do palácio. O filho caçula do príncipe e da princesa de Gales, antes tão presente e tão expressivo, havia desaparecido completamente de vista. E, ao contrário de breves pausas anteriores na vida da realeza, esta veio envolta em silêncio. Em aparições formais, o contraste era impressionante. O príncipe William permanecia sereno, carregando o peso de seu papel com firmeza e determinação. Ao seu lado, o príncipe George parecia mais alto, mais preparado, cada vez mais consciente de seu futuro. A princesa Charlotte mantinha sua confiança serena, oferecendo sorrisos cautelosos e acenos tranquilos. Mas o espaço onde Louis normalmente se mexeria, sorriria ou se agitaria parecia estranhamente silencioso. À primeira vista, a linhagem familiar parecia completa, até que se notasse o que faltava. Os observadores da realeza estão acostumados a ler sinais sutis. Um olhar, um gesto, um detalhe cuidadosamente escolhido podem carregar significado dentro de uma instituição construída sobre simbolismo. E essa ausência tinha peso. Não se tratava apenas de Louis ter faltado a uma aparição. Era o padrão, a repetição, a consistência silenciosa de sua ausência. Nenhuma breve explicação foi oferecida. Nenhum comentário casual insinuou uma pequena doença ou um conflito de agenda. A máquina palaciana geralmente precisa em suas mensagens, não disse absolutamente nada. Esse silêncio começou a reverberar. Comentaristas que normalmente se concentravam em moda ou cerimônia mudaram o tom. Fóruns online se encheram de especulações. Apoiadores que antes riam das travessuras espirituosas de Louis na varanda começaram a fazer perguntas mais sérias. Por que afastar o membro mais animado do jovem trio real? Por que remover uma criança tão amada pelo público sem sequer uma palavra de incentivo? Dentro de uma monarquia que prospera com a visibilidade, a ausência nunca é neutra. Cada aparição pública é cuidadosamente planejada. Cada fotografia tem um propósito. Quando uma figura desaparece, especialmente uma criança tão central para a imagem moderna da família, isso não passa despercebido. O vazio ao lado do pai e dos irmãos parecia aumentar a cada acontecimento. Mesmo assim, o palácio manteve-se firme. Nenhuma explicação, nenhuma cronologia, nenhum reconhecimento de que algo incomum tivesse ocorrido. O mundo assistia à família Wales cumprir seus deveres. Mas a pergunta pairava sobre cada imagem, cada transmissão, cada momento cuidadosamente coreografado. Onde estava o príncipe Louis? E então, após semanas de crescente curiosidade e preocupação cada vez maior, o silêncio que parecia tão deliberado finalmente começou a se romper. E o que o palácio estava protegendo? Silêncio, estratégia ou algo muito mais próximo? Quando o príncipe Louis desapareceu de todos os momentos da realeza, continue conosco. A declaração que falava em códigos. Quando o silêncio finalmente se quebrou, não se estilhaçou. Chegou silenciosamente, quase cautelosamente, proferida no tom comedido que o palácio reserva para momentos que não pode ignorar. Após semanas de crescentes questionamentos sobre o príncipe Louis e seu completo afastamento da vida pública, um comunicado oficial foi divulgado. Breve,
controlado e redigido com tamanha precisão que cada frase parecia ter sido cuidadosamente ponderada antes de ser publicada. A mensagem explicava que o jovem príncipe se afastaria da vida pública por um período de tempo protegido, descrevendo a decisão como sendo tomada em seu melhor interesse. Nada mais, sem maiores explicações, sem cronograma, sem qualquer indicação de quando ou se ele retornaria às aparições públicas regulares. O anúncio não fez referência a eventos específicos, não reconheceu as crescentes especulações, simplesmente confirmou o que todos já sabiam. O príncipe Louis não participaria mais de compromissos reais públicos. Superficialmente, as palavras pareceram tranquilizadoras. Tempo protegido sugeria cuidado. Melhores interesses implicavam uma criação atenciosa. No entanto, para aqueles familiarizados com a linguagem cuidadosa da monarquia, a frase soou incomumente deliberada. Declarações da família real raramente são emotivas, mas costumam oferecer um contexto sutil. Esta não o fez. Evitou detalhes por completo e, ao fazê-lo, levantou mais perguntas do que respostas. Minutos após a divulgação, manchetes se espalharam pelas telas. Comentaristas dissecavam cada frase. Os apoiadores da família real de Gales expressaram alívio por haver ao menos algum reconhecimento. Outros notaram o tom frio da mensagem, como se tivesse sido elaborada para encerrar a discussão em vez de promover a compreensão. A ausência já não era extraoficial, tinha sido formalmente reconhecida. O que mais chamou a atenção foi o que a declaração não disse. Não classificou o afastamento como temporário. Não sugeriu um breve período de descanso antes do retorno aos compromissos. Não houve menção a uma doença leve ou a um ajuste de agenda. Em vez disso, a linguagem insinuava algo mais estruturado, algo intencional. Uma escolha tinha sido feita e essa escolha parecia ter peso. Dentro do sistema real, as palavras são estratégia. Cada frase foi elaborada com consciência da história, da percepção pública e da estabilidade institucional. Confirmar que um jovem príncipe se afastaria da vida pública sem oferecer um ponto final claro sinalizava que não se tratava de uma simples pausa. Parecia permanente ou pelo menos indefinida. Essa distinção importava. Para muitos observadores, o tom carregava uma corrente subterrânea difícil de ignorar. Parecia menos uma rotina de privacidade e mais uma cuidadosa tentativa de minimizar os danos. O palácio não estava apenas reconhecendo uma ausência, estava definindo-a, enquadrando-a, traçando um limite em torno dela. A decisão fora apresentada como uma medida de proteção, mas a sobriedade na explicação sugeria uma urgência nos bastidores. À medida que o mundo assimilava a declaração, uma verdade tornou-se incontornável. O príncipe Louis não havia desaparecido silenciosamente por acaso. Sua ausência fora formalizada. O palácio escolhera suas palavras com extraordinário cuidado. E se a história nos ensinou algo, é que essa linguagem cuidadosamente construída muitas vezes esconde uma história mais profunda sob a superfície. Como a ausência cuidadosamente elaborada do príncipe Louis sinalizou segredos palacianos mais profundos que as câmeras jamais deveriam ter capturado, continue assistindo ao momento. As câmeras quase o flagraram. Muito antes do comunicado oficial confirmar que o príncipe Louis se afastaria da vida pública, um momento se escondia à vista de todos. À primeira vista, não parecia dramático. Aconteceu na varanda do palácio, sob a luz do dia, com multidões aplaudindo e flashes de câmeras por todos os lados. A família real estava reunida como tantas vezes antes. O príncipe William estava ereto e sereno. Catherine, calma, elegante e atenta. O príncipe George concentrado à frente. A princesa Charlotte, sorrindo com uma naturalidade comprovada. E ao lado deles, o príncipe Louis. A princípio, nada parecia incomum. Contudo, quando as imagens foram reproduzidas, em câmera lenta e analisadas quadro a quadro, uma imagem diferente começou a surgir. Louis, conhecido por suas expressões vivazes e gestos brincalhões, parecia surpreendentemente contido. Suas mãos estavam firmemente entrelaçadas em vez de acenar. Sua postura parecia rígida. O brilho que outrora o transformara na estrela inesperada dos momentos na sacada parecia ter se apagado. Observadores notaram como ele evitava olhar diretamente para a multidão. Quando os aplausos vinham de baixo, seus ombros pareciam se tensionar. Em vez de se inclinar para a frente com curiosidade, ele parecia recuar ligeiramente. A diferença era sutil, mas constante. O que antes parecia uma inquietação inofensiva, agora parecia mais um desconforto.
uma renomada analista do comportamento infantil, analisou posteriormente as imagens publicamente, apontando sinais que sugeriam tensão emocional em vez de simples timidez. Ela descreveu seus movimentos rígidos, o contato visual limitado e a inquietação constante como possíveis indicadores de estresse interno. O detalhe mais marcante, no entanto, envolvia Catherine. Em um breve segundo, quase perdido entre os flashes das câmeras, ela virou a cabeça em direção a Louis. Não era o olhar orgulhoso que uma mãe costuma dar ao filho durante uma celebração pública. Era um olhar rápido, inquisitivo e preocupado. Seu sorriso não desapareceu completamente, mas algo em seus olhos mudou. Era um olhar de avaliação silenciosa, como se ela estivesse medindo se ele conseguiria suportar o momento. Os movimentos do príncipe William foram igualmente sutis. Durante o hino nacional, ele pareceu observar a multidão antes de direcionar o olhar para trás da linha familiar. Um assessor sênior estava nas sombras. William acenou levemente com a cabeça. O assessor respondeu com igual discrição e recuou ainda mais. Na ocasião, a troca de olhares passou despercebida. Em retrospectiva, pareceu deliberada. Mais tarde, vários fotógrafos que trabalhavam sob as diretrizes da realeza revelaram discretamente que haviam recebido instruções incomuns antes da aparição. Segundo relatos, foram aconselhados a evitar closes prolongados do príncipe Louis. Fotos individuais foram desencorajadas. As lentes não deveriam permanecer no mesmo local por muito tempo. Um fotógrafo descreveu um pedido de última hora que pareceu destoar do protocolo padrão. Na época pareceu intrigante. Agora parecia calculado. A cena na varanda, antes lembrada pelos acenos alegres e pela música patriótica, começou a se parecer com algo completamente diferente. Não uma celebração, mas um limiar, um momento em que uma decisão já estava sendo tomada. A imobilidade do príncipe, o olhar de Catherine, o aceno de cabeça de Williams, o posicionamento controlado da imprensa. Cada detalhe se encaixava como peças de um padrão que estivera oculto à vista de todos. Quando o palácio descreveu seu afastamento como um período de proteção, o terreno já estava preparado. Aquela aparição na varanda pode ter sido a última antes que um retiro cuidadosamente orquestrado começasse a se desenrolar nos bastidores do palácio, onde a preocupação já não era sutil e onde as conversas estavam prestes a se tornar muito mais sérias. Então, o que realmente se desenrolava por trás dos muros do palácio, enquanto o tempo protegido mascarava uma retirada que já estava silenciosamente em curso? Fiquem atentos. O silêncio de uma mãe. Permaneçam atrás dos muros do palácio. Se o momento na varanda marcou o início da preocupação pública, o que se seguiu aconteceu longe das câmeras. Por trás dos portões vigiados e dos corredores polidos do palácio, a preocupação de Catarina deixou de ser sutil. Tornou-se focada, deliberada e profundamente pessoal. Segundo fontes internas, ela começou a registrar seus medos por escrito. Cartas manuscritas foram enviadas diretamente ao rei Charles e a assessores importantes do palácio. Elas não tinham tom político. Eram maternais, honestas, urgentes. Nessas cartas, Catherine não pedia simpatia, ela pedia tempo, ela pedia compreensão. Acima de tudo, ela pedia espaço para o filho. Ela descrevia mudanças que o público nunca tinha visto. Louis, antes despreocupado e animado, havia se tornado retraído. Havia momentos de lágrimas inexplicáveis, episódios de murmúrios nervosos que substituíam seu riso habitual. Segundo relatos, ele começou a se isolar durante as visitas dos funcionários do palácio. O som dos obturadores das câmeras, antes um ruído de fundo, parecia incomodá-lo. Até mesmo as sessões de tutoria real se tornaram difíceis, com a resistência substituindo o entusiasmo. Para Catarina, esses não eram pequenos ajustes. Eram sinais de alerta. Ela acreditava que a pressão da exposição na realeza estava se tornando excessiva para uma criança tão jovem. Contudo, dentro da instituição com a qual ela havia se casado, cada decisão tinha um peso que ia além da família. Segundo relatos, seus conselheiros a alertaram contra medidas drásticas. Retirar Louis completamente, argumentaram, alimentaria especulações. As manchetes se multiplicariam. Os rumores preencheriam o vazio deixado pelo silêncio. A monarquia dependia da estabilidade, e a estabilidade dependia da imagem. A mensagem que ela recebeu foi clara: proteger a narrativa, preservar a continuidade, manter a compostura.
Mas o foco de Catarina não estava na percepção pública, e sim em seu filho. O conflito interno se aprofundou. Como princesa de Gales e futura rainha consorte, ela compreendia a importância do dever. Como mãe, ela sentia algo mais urgente. Pessoas próximas à família sugeriram posteriormente que seu tom nas reuniões começou a mudar. Ela não estava mais simplesmente discutindo cronogramas, ela os questionava. A tensão atingiu um ponto crítico quando se esperava que Louis comparecesse a uma cerimônia de apresentação de um novo membro da família real, ao lado do príncipe George e da princesa Charlotte. Naquele dia, ele teria se recusado a sair do quarto. As tentativas de tranquilizá-lo não surtiram efeito. As promessas não foram cumpridas. O momento que Catherine temia havia chegado. A agenda do palácio permanecia inflexível, insistindo em sua presença. Ela traçou uma linha. Num gesto sem precedentes desde que entrou para a família real, Catarina também não compareceu ao evento. Sua ausência causou um choque silencioso nos corredores do palácio. Era mais do que uma simples mudança de agenda. Era um sinal. Ela estava disposta a perturbar a ordem estabelecida se isso significasse proteger seu filho. Assessores de alto escalão ficaram inquietos. O protocolo havia sido quebrado. A instituição, construída sobre tradição e resistência, não estava acostumada a que apelos emocionais alterassem o dever público. Contudo, Catarina não recuou de sua posição. Pelo contrário, sua determinação se fortaleceu. O que começou como cartas particulares evoluiu para uma insistência firme. Nas reuniões de planejamento, a discussão sobre as aparições de Louis tornou-se tensa. Os conselheiros enfatizavam a cautela. Ela enfatizava o bem-estar. O debate não era mais apenas sobre a imagem pública. Era sobre o custo da visibilidade. À medida que a pressão aumentava dentro daquelas paredes históricas, uma coisa ficou clara. Catarina não estava mais apenas pedindo mudanças discretamente. Ela as estava exigindo. E alguém mais dentro da família estava começando a ouvi-la. Agora, com a pressão aumentando dentro dos muros da realeza, Catarina exigiu mudanças. Quem finalmente a ouviu? A tensão explodiu na noite em que Catarina travou sua batalha particular em Clarence House. À medida que a luta interna de Catarina se intensificava, tornou-se impossível para o príncipe William permanecer um observador silencioso. Ele havia escutado suas preocupações, ele havia visto as mudanças em seu filho e, como herdeiro do trono, entendia melhor do que ninguém o quão poderosa a instituição podia ser quando resistia à mudança. O que começou como um apelo de uma mãe estava prestes a se transformar em algo muito mais explosivo. A reunião aconteceu em Clarence House. A portas fechadas, longe de funcionários e câmeras, o rei Charles estava sentado no centro da sala. A rainha Camila estava presente. Assessores seniores aguardavam discretamente além do círculo mais próximo. William chegou carregando uma pasta. Aqueles que acompanharam a conversa descreveram posteriormente seu comportamento como controlado, porém frio, como se ele já tivesse ensaiado o que precisava dizer. Dentro daquela pasta havia documentos que ele não podia mais ignorar. Cópias das cartas manuscritas de Catherine, anotações internas detalhando as recentes dificuldades de Louis. E, o mais significativo de tudo, um alerta assinado por um médico que havia avaliado a situação e aconselhado cautela. A mensagem era clara. A exposição contínua sem ajustes poderia agravar o sofrimento da criança. Inicialmente, a conversa manteve-se ponderada. William expôs suas preocupações com calma. Falou sobre as mudanças emocionais que Catherine havia descrito. Questionou se o ritmo e a intensidade das aparições reais eram apropriados para Louise naquele momento. Enfatizou que a questão não era a rebeldia contra o dever, mas sim a proteção do bem-estar. O rei Charles teria respondido com palavras tranquilizadoras. Argumentou que a monarquia perdurou por séculos porque equilibrava as dificuldades privadas com a responsabilidade pública. Ajustes poderiam ser discutidos, mas a instituição não podia parecer instável. A estabilidade era a base da confiança pública. O clima mudou quando a rainha Camila, segundo um relato de alguém próximo, sugeriu que Louis talvez estivesse apenas passando por uma fase difícil. O comentário, embora talvez feito com uma intenção prática, teve um impacto diferente em William. Os presentes descreveram uma mudança repentina em sua postura. A calma desapareceu, substituída pela de um pai cuja paciência havia chegado ao limite. Ele teria fechado a pasta com firmeza e se levantado. Sua voz, agora sem contenção, ecoou pela sala.
Ele deixou claro que seu filho não era um símbolo a ser controlado ou um trunfo a ser exibido para fins de popularidade. A implicação era inconfundível. Ele acreditava que o sistema estava priorizando a imagem em detrimento das necessidades da criança. Seguiu-se um silêncio. O peso do momento pairava no ar. Para muitos, era uma reminiscência das tensões reais do passado, conflitos que abalaram a família durante os anos que envolveram a princesa Diana. Embora as circunstâncias fossem diferentes, a carga emocional parecia familiar. William não parou por aí. Questionou se certos conselheiros estavam priorizando a aprovação pública em detrimento do bem-estar pessoal. Apontou diretamente para o alerta médico que tinha em mãos. Não se tratava mais de interpretação ou percepção. Uma avaliação profissional havia sido apresentada. O rei Charles tentou amenizar a tensão, insistindo que todos os presentes queriam o melhor para Louis, mas o limite já havia sido ultrapassado. A lealdade de William à coroa havia entrado em conflito com seu dever como pai. Todos na sala entenderam que qualquer decisão que se seguisse não seria trivial. Ao final da reunião, o tom da discussão havia mudado. O herdeiro do trono havia desafiado a própria máquina que moldou sua vida. E uma vez que esse desafio tivesse sido verbalizado dentro das paredes da Clarence House, não poderia simplesmente ser arquivado como os papéis dentro daquela pasta. Mas o que acontece quando o herdeiro confronta a própria máquina que o construiu e a instituição recua silenciosamente? Aguardem os próximos capítulos. Quando a instituição recuou após o confronto em Clarence House, nada dentro da casa real parecia rotineiro. A reunião não terminou com gritos ou portas batendo, mas seu impacto foi inegável. A herdeira do trono havia estabelecido um limite. Catarina já havia deixado sua posição clara. Agora, a própria instituição precisava decidir se resistiria ou se adaptaria. Nos dias que se seguiram, as discussões continuaram discretamente entre assessores, secretários particulares e funcionários da área de comunicação. O foco não era mais persuadir Catarina a reconsiderar. Tratava-se de encontrar uma maneira de se reajustar sem demonstrar instabilidade. A monarquia sempre se baseou em um timing cuidadoso e em mensagens controladas. Essa situação exigia ambos. Eventualmente, um entendimento interno começou a se formar. O príncipe Louis seria afastado de suas aparições públicas agendadas por tempo indeterminado, não temporariamente no sentido casual, e não apresentado como uma pequena pausa, mas como um afastamento deliberado. A agenda foi ajustada. Os próximos compromissos foram revistos. Seu nome desapareceu discretamente dos documentos de planejamento relacionados a eventos de grande repercussão. A imprensa não foi avisada com grande alarde. Em vez disso, as reuniões informativas foram conduzidas com sobriedade. Os correspondentes da realeza foram orientados a usar uma linguagem que enfatizasse a privacidade e a proteção. Os fotógrafos foram lembrados dos protocolos existentes e, segundo várias fontes internas, incentivados a evitar tentativas agressivas de obter imagens. Não haveria cenas dramáticas de uma criança sendo retirada à força. A transição pareceria tranquila, quase natural. Quando a declaração oficial foi finalmente divulgada, ela refletiu essa estratégia. A expressão "tempo protegido longe da vida pública" foi escolhida cuidadosamente. Transmitia cuidado sem admitir uma crise. Sugeria intenção sem revelar urgência. Cada palavra servia para estabilizar a narrativa. O palácio não negava a preocupação, mas também não convidava a uma análise mais aprofundada. Por trás dessa linguagem serena, havia um desenvolvimento significativo. Talvez pela primeira vez nesta geração da família real, a instituição havia cedido a um limite parental. O desafio de William em Clarence House não desmantelou a tradição, mas a obrigou a se adaptar. O futuro rei deixou claro que seus filhos não herdariam o dever sem considerar o seu bem-estar. Dentro do palácio, as reações foram diversas. Alguns conselheiros viram a decisão como uma modernização necessária. Outros se preocuparam com o precedente. Se um filho da realeza pudesse se afastar sob pressão emocional, o que isso poderia sinalizar para as expectativas depositadas na próxima geração? A força da monarquia sempre esteve ligada à sua resistência. Ajustar essa expectativa exigiu uma recalibração silenciosa. Catherine, segundo pessoas familiarizadas com o clima, não comemorou o resultado. O alívio substituiu a tensão, mas foi um alívio cauteloso. A batalha não tinha sido sobre vencer a instituição. Tinha sido sobre proteger uma criança. O acordo alcançado não apagou as semanas de tensão que o antecederam. Externamente, o público viu apenas a superfície polida.
As aparições continuaram com William, Catherine, Príncipe George e Princesa Charlotte cumprindo seus papéis. A família parecia unida. No entanto, a ausência ao lado deles carregava um novo significado. Não era mais um mistério. Era o resultado visível de um acerto de contas íntimo. Para a monarquia, aquele momento marcava uma mudança sutil, mas importante. A tradição não havia ruído. A coroa permanecia segura, mas dentro de seus muros históricos, as prioridades haviam sido renegociadas. Um futuro rei insistira que o legado não poderia ser conquistado a qualquer custo. Uma futura rainha insistira até que sua voz fosse ouvida. O príncipe Luís estava agora oficialmente fora dos holofotes, protegido por uma linguagem criada para resguardar tanto a ele quanto a instituição. O mundo aceitou a explicação superficialmente. Contudo, sob essa calma aparente, as implicações do ocorrido ainda se desdobravam, remodelando silenciosamente o equilíbrio entre imagem e humanidade no coração da família real. E será que o súbito desaparecimento do príncipe Louis poderia sinalizar uma reestruturação mais profunda e oculta dentro da monarquia, desafiando silenciosamente a tradição e remodelando o poder real para sempre? Uma mudança que poderia redefinir a coroa. Com o príncipe Louis agora oficialmente afastado da vida pública, a crise imediata parecia controlada. O palácio havia emitido seu comunicado cuidadosamente elaborado. Os compromissos continuaram. A agenda real prosseguia com a precisão de um procedimento padrão. No entanto, por trás desse ritmo constante, algo mais profundo havia mudado. Por gerações, a monarquia dependeu da visibilidade. Desde a infância, os herdeiros reais e seus irmãos são gradualmente apresentados às expectativas do público. Aparições em varandas, eventos cerimoniais e comemorações nacionais, cada momento constrói familiaridade. Cada fotografia reforça a continuidade. Afastar-se desse caminho não é uma decisão trivial. Altera a percepção. Sinaliza uma mudança dentro de uma instituição que raramente admite a necessidade de se adaptar. Neste caso, a mudança foi impulsionada não por escândalo ou pressão política, mas pela convicção familiar. Catherine optou por expressar suas preocupações mesmo quando aconselhada a permanecer em silêncio. O príncipe William desafiou o pensamento estabelecido dentro da Clarence House, apresentando alertas documentados e insistindo na mudança. Essa combinação de determinação parental e influência institucional criou um raro momento em que a tradição foi interrompida. Historicamente, quando crianças da realeza foram afastadas da vida pública, a reintegração nem sempre foi simples. A coroa prospera com a previsibilidade. Quando esse padrão é interrompido, surgem dúvidas. O príncipe Louis retornará gradualmente assim que as circunstâncias melhorarem? Suas aparições se tornarão mais limitadas a longo prazo? Ou um novo modelo foi discretamente estabelecido para a proteção de crianças da realeza na era moderna? Dentro do palácio, os assessores provavelmente estão ponderando essas implicações com cuidado. A monarquia tem atravessado uma era de crescente escrutínio. As redes sociais amplificam cada gesto. Cada imagem pode ser reproduzida e analisada em segundos. A pressão exercida sobre os jovens membros da realeza hoje difere drasticamente da das gerações passadas. Proteger um filho pode não ser mais visto como fraqueza, mas como uma adaptação necessária. Para William, este episódio representa mais do que uma questão familiar. Como futuro rei, ele herdará a responsabilidade de moldar a evolução da instituição. Ao priorizar o bem-estar do filho, sinalizou que a saúde emocional tem a mesma importância que o dever. A determinação de Catarina reforçou essa mensagem. A imagem de um casal real sereno agora carrega um significado adicional. Por trás dos sorrisos públicos, limites foram estabelecidos. A reação do público tem sido mista, mas atenta. Muitos expressam compreensão, outros especulam sobre as consequências a longo prazo. No entanto, a maioria concorda em um ponto. A ausência do príncipe Louis é sentida de forma significativa. Não se trata apenas da falta de um aceno na varanda ou do espaço vazio em uma fotografia. Representa uma silenciosa recalibração dentro de uma das instituições mais antigas do mundo. A monarquia resistiu a guerras, abdicações e mudanças geracionais. Sobreviveu porque se adapta com cuidado, muitas vezes lentamente e, por vezes, com relutância. O que se desenrolou nos bastidores do palácio nas últimas semanas pode não parecer dramático à primeira vista. Não houve confrontos televisionados, nem declarações bombásticas. Em vez disso, houve uma declaração ponderada e uma criança saindo de cena.
Mas quando um futuro rei questiona as práticas estabelecidas e uma futura rainha insiste em redefinir limites, até mesmo mudanças sutis podem ter repercussões. O príncipe Louis pode estar protegido das câmeras por enquanto. No entanto, a decisão que o afastou dos olhos do público continua a reverberar no palácio, influenciando silenciosamente a forma como o próximo capítulo desta história da realeza será escrito. Então, o que você acha que realmente levou o palácio a afastar o príncipe Louis dos holofotes? Adoraríamos saber sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.